Bom, pessoal, como a gente falou anteriormente, essa é a segunda parte do vídeo, e aí nós temos as forças endógenas e as forças exógenas alterando o relevo da Terra, beleza? Agora é o ponto que a gente vai falar especificamente sobre cada um destes detalhes, beleza? Então, só lembrando, forças endógenas, forças de dentro da Terra, forças internas, forças exógenas, forças de fora da Terra. A primeira força endógena é o tectonismo, e nós falamos bastante disso em capítulos anteriores, falando que o tectonismo é a maior força que vai gerar novas formas de relevo, né? Então a primeira imagem aqui está mostrando a compressão, né, o que acontece quando duas placas se chocam, e isso vai gerar um dobramento, né, o que a gente conhece como dobramento moderno, que aparece também nessa outra imagem aqui, tá? Então, a principal consequência do tectonismo é a formação de novas formas de relevo, como o grande exemplo dos dobramentos modernos. Além disso, eu tenho os dorsais oceânicas, eu tenho falhas geológicas, beleza? Tudo depende do tipo de placa que está se chocando e também do tipo de movimento, se é convergente, se é divergente, se é transformante, certo? Olha só, o tectonismo aí, eu estou mostrando aqui a formação de falhas geológicas, tá? Então, isso aqui, pessoal, é um sistema de falhamentos, né? Várias falhas, uma do lado da outra. Essa parte mais baixa eu chamo de graben, beleza? E essa parte mais alta eu chamo de host e graben, tudo bem? Então, isso aqui acontece bastante no planeta Terra. É um movimento mais vertical, né? Uma parte está descendo e outra parte se mantém naquele mesmo nível, e aí eu vou ter uma diferença muito grande de altitude, por exemplo. E, por exemplo, no Brasil eu tenho a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, que se formaram mais ou menos nesse tipo de sistema, tá? Então, tectonismo, primeira consequência, dobramentos modernos, segunda consequência, falhas geológicas. Aí o exemplo de uma falha geológica, o vulcanismo, né? Então a primeira coisa que eu falei foi que o próprio vulcão ele já é uma nova forma de relevo. É um morro, uma montanha, enfim, depende do tamanho desse vulcão. Segundo ponto, eu posso formar várias ilhas vulcânicas a partir de um vulcão, né? Na verdade de um ponto quente, que é chamado de hotspot. Aqui, ó. Um hotspot, na verdade, é uma anomalia que acontece no manto. É um ponto mais quente do que o normal, vamos dizer assim. E à medida que a crosta se movimenta, o ponto quente ele é fixo, ele acaba formando um monte de vulcões, vamos dizer, submarinos, e quando eles ultrapassam a superfície da água, vai se formar um monte de ilha vulcânica, tá? Então, geralmente, onde eu tenho uma ilha vulcânica, eu não tenho somente uma, né? Eu tenho várias ilhas, eu chamo de arco de ilha, tá? Eu tenho um arquipélagozinho, vamos dizer assim. Aqui em cima, essa figura mostra justamente isso. O ponto fixo, o ponto quente é fixo, a crosta se movimenta, e aí eu tenho um vulcão do lado do outro. Na verdade, depois vira uma ilha vulcânica, certo? Outra consequência do vulcanismo também é a ocorrência das chuvas ácidas, né? E a gente também já comentou sobre isso, né? A chuva ácida pode, por exemplo, causar acidificação dos lagos, problemas em cidades, né? Monumentos, automóveis, até na pele humana, e a queima da vegetação também, matar a vegetação, e a vegetação é muito importante para proteger o solo do processo erosivo, da erosão. Se a vegetação morre, eu vou dar possibilidade de acontecer um maior nível de erosão, certo? Lembrando, eu tenho vários gases tóxicos que saem do vulcão. Esse gás tóxico, ao entrar em contato com o vapor de água na atmosfera, vai formar uma chuva ácida. Aqui é um exemplo de erosão, na verdade é um exemplo de vossoroca, né? Tem dois tipos de erosão básicos, que é a ravina, que é uma erosão pequena, e a vossoroca, uma erosão de maior porte. Esse aqui, no caso, obviamente é uma vossoroca. Não foi por conta de vulcanismo, tá? Mas é só para mostrar para vocês que feição erosiva é essa. Então vocês já sabem, é uma vossoroca. Terceira força endógena,
terremotos ou abalos sísmicos. Também já falamos sobre isso, na questão do hipocentro, do epicentro, certo? Quando acontece um terremoto de uma magnitude muito elevada, pode acabar gerando uma fratura, né? Isso pode, num período maior, vir a ser uma nova falha geológica. Então, gente, o terremoto está associado com aquela primeira força endógena, que é o tectonismo. Claro que está associado, tá? Então, lembrem-se sempre, as forças endógenas são o vulcanismo, o tectonismo e o terremoto, ou abalo sísmico, certo? Vou passar essas questões. Agora sim, os agentes exógenos são as forças que vão dar molde, que vão modelar essas novas formas de relevo criadas pelos agentes endógenos, né? Então eu coloquei aqui, ó, são responsáveis pelo modelamento do relevo. Então eu tenho a água, o vento, a temperatura e os seres vivos. São as forças de intemperismo, as forças exógenas que vão causar desgaste, alteração. Então, primeira coisa, o conceito de intemperismo. Gente, sempre que pensar em intemperismo, lembrem de alteração, certo? De quem? Alteração da rocha ou dos solos, né? Melhor falar de rocha. Quando a rocha sofre alteração ao longo do tempo, à medida que ela recebe chuva, que o vento passa, né, que os seres vivos atuam sobre aquele material rochoso, isso tudo é intemperismo. Só que tem 3 tipos de intemperismo. Tem o intemperismo físico e o químico, e ainda tem o biológico, eu nem coloquei aqui. Eu vou já explicar depois por que eu não coloquei. Mas tem 3 intemperismos, tá? Depende do tipo de alteração que está sendo causada. Primeira coisa, intemperismo físico, o nome já fala, eu tenho uma alteração, mas não tem modificação química na rocha. A rocha simplesmente ela se desagregou, ela se fragmentou, se quebrou em pedaços menores, tá? Aqui era um bloco rochoso só, pouco a pouco está se quebrando em pedaços menores. O que está acontecendo? É o frio que está causando essa quebra? É o gelo? É algum ser vivo? Enfim, é uma incógnita, tá? Então, intemperismo físico é somente desagregação. Aquele bloco rochoso maior se transforma em pedaços menores, está se quebrando, certo? Não tem alteração química neste tipo de intemperismo. E aí eu tenho intemperismo químico. Esse sim, eu tenho alteração química, eu tenho modificação dos minerais que compõem aquela rocha. Aqui, por exemplo, essas cores vermelhas e alaranjadas estão mostrando a oxidação, que é um processo químico, né? Então, eu posso dizer que aqui a rocha está se decompondo, já que ela está somente se desagregando. Beleza, gente? O intemperismo biológico é o terceiro tipo. Ele acaba sendo, no final das contas, físico ou químico. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Então, fixa na mente. Intemperismo físico é só quebra, desagregação, fragmentação. Intemperismo químico é decomposição, alteração na estrutura química da rocha. Só que é importante falar, é claro que esses intemperismos acontecem ao mesmo tempo. Se eu tiver um bloco rochoso, ele pode estar sofrendo ao mesmo tempo intemperismo físico, desagregação, e intemperismo químico, decomposição. Essa imagem é um exemplo. Rio Colorado, certo? Eu tenho aqui um cânion, né, que é um vale muito apertado, um abismo, tá? A ação do rio está escavando. Esse rio era lá em cima, pouco a pouco ele vai aprofundando, ele vai escavando, ele vai causando erosão, desgaste. Essa é uma ação física de desgaste. Ao mesmo tempo, as rochas estão vermelhas, estão mostrando um processo de oxidação, tá? Então, a coloração da rocha me mostra intemperismo químico. A água do rio escavando me mostra intemperismo físico. Então, esses dois, ou se eu quiser incluir o intemperismo biológico, também está acontecendo aqui, uma vez que eu tenho vegetação, eu tenho animais. Então, o intemperismo acontece em conjunto em todo lugar do planeta. Claro que, dependendo do tipo de clima, de vegetação, dentre outras coisas, sempre predomina tem mais importância do que o outro, tá? A apostila de vocês vem trazer a ação do rio, né? A gente falou que a água é um dos agentes exógenos e essa água ela pode estar no formato líquido
ou também no formato de gelo. No formato líquido, uma grande importância é a ação fluvial, que é a ação dos rios, né? Então, a primeira coisa, o rio ele causa desgaste dos solos, né? Ele causa erosão. Ao mesmo tempo, ele transporta aqueles sedimentos, aquela areia ela é toda levada pela água, né? E, obviamente, isso causa transformação na paisagem. Aqui eu tenho um outro cânion, né? No Piauí, nesse exemplo. Aqui eu tenho um rio com as suas curvas, né? Que eu chamo de meandro. A curva de um rio tem esse nome. Olha só. Quando eu encontro um rio desse tipo, eu digo que é um rio meândrico, né, ou meandrante, que ele é cheio de curva, tudo bem? Vejam que tem tipo uma praia aqui nesse rio, né, na margem desse lado aqui. Isso mostra a deposição. Já nessa outra margem aqui, pessoal, eu vou ter erosão. Então, a água está fazendo fisicamente duas ações, uma de desgaste e a outra de deposição, beleza? Isso aqui é só mostrando um processo que acontece. Às vezes o rio faz uma curva tão fechada que ele acaba abandonando aquela curva, ele corta caminho, né? E aí eu tenho um meandro abandonado, ou um lago em ferradura, ou em meia-lua, tá? Só voltando naquela imagem. Essa curva aqui, com o passar do tempo, ela vai ficar cada vez mais acentuada, até o momento que o rio vai romper, cortar caminho e vai ficar esse lago aqui isolado, separado do rio. A ação da chuva também. A chuva causa muito desgaste, certo? Então eu tenho a lavagem do solo, que é a lixiviação importante. Um ponto importante agora. Lixiviação não é a mesma coisa que erosão, tá? Lixiviação é a lavagem do solo que eu vou perder nutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, dentre outros, beleza? Então, erosão já é outra coisa. Erosão é o desgaste do solo em si. Eu estou perdendo o solo. Lixiviação, eu só perco nutrientes. Os dois são processos prejudiciais para a agricultura, para a pecuária e para outras atividades também. Então, eu tenho também a erosão por conta da chuva, né? Onde chove muito e a chuva é muito forte, né? A erosão tende a ser maior. Claro que tem outras coisas que envolvem isso, né? E aí, como eu falei, isso aqui é uma ravina, né? Uma erosão pequena. Aqui eu já tenho uma vossoroca, que é uma erosão de maior porte, assim como mostrei naquela figura anteriormente. A água do mar também ela causa modificações no relevo, né? Então a ação da onda, olha essa imagem bem aqui, gente. Isso é uma imagem de São Luís, por exemplo, tá? A onda ela vai batendo nessa falésia, né, que é uma barreira, o nome certinho mesmo é falésia, né? Então, a ação constante da onda vai causando desgaste, beleza? E essa falésia ela vai desmoronando pouco a pouco. Aqui, por exemplo, também a ação da onda está causando formação tipo de uma caverna, né? E também a ação das ondas, das marés, elas podem fazer uma paisagem de acumulação também, né? A praia, por exemplo, é um ambiente de acumulação, geralmente, né? Eu tenho uma acumulação de areia, beleza? Então, a água do mar consegue fazer esses diversos fenômenos. Olha só, agora passando para a água no estado sólido, tá? Ela causa erosão, ela causa desgaste, intemperismo? Causa, tá? Uma coisa importante, vejam essa figura bem aqui. É uma comparação, tá? Um desenho e a imagem real. Isso aqui é o que aconteceu, e isso aqui, na verdade, estava junto com esse bloco maior, certo? Quando a água entra no estado líquido, numa fissura que tem na rocha, e aí, obviamente que isso aqui só acontece em locais que tem um inverno rigoroso, muito frio, a água ela expande de volume mais ou menos em 10% quando ela muda do estado líquido para o estado sólido. É por isso que às vezes eu esqueço uma garrafa de vidro de água no congelador e quando eu vou ver ela estourou, tá? Porque a água ela expande quando ela vira gelo. Quando essa água virou gelo, ela colocou muita pressão na rocha, nessa fissura, e isso abriu, quebrou a rocha bem no meio. Isso é intemperismo de que tipo, pessoal? Intemperismo físico, é uma ação física. Eu não estou falando de alteração química da rocha, e sim de uma alteração física, certo? Aqui eu tenho a descida de blocos de gelo, isso pode desgastar a rocha também, fazer tipo um arranhão na rocha, né? Umas ranhuras, isso é erosão, tá?
O vento também ele causa desgaste e também causa acumulação, tá? Aqui, por exemplo, nessa imagem, eu estou vendo claramente que é erosão eólica, né? O vento vai desgastando a rocha. Nesse caso também, beleza? Já aqui eu estou vendo um processo de acumulação de areia, então o vento está atingindo essa região, está modificando, isso são os lençóis maranhenses, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, transporte e deposição dos sedimentos, formação de dunas, é um exemplo, tá? E a ação térmica também. A variação de temperatura causa alterações na rocha, principalmente a alteração física, certo? Como assim? Locais que são desérticos, por exemplo, que tem o dia muito quente e a noite muito fria, essa variação de temperatura muito acentuada todos os dias, ao longo de centenas, milhares de anos, causa quebras na rocha. Como assim? Olha, durante o dia que faz muito calor, a rocha está se aquecendo, ela expande, os minerais eles expandem, certo? De noite faz muito frio, contrai. Esse movimento de expansão, contração, quase que diário, acaba fazendo a rocha se fraturar todinha, se quebrar em pedaços menores. Então isso é intemperismo físico, certo? E aqui é aquele terceiro caso que eu falei, o intemperismo biológico. E aí eu falei que assim, o intemperismo biológico, ele sempre no final das contas vai ser um intemperismo físico ou químico, tá? A diferença é que o agente aí é um ser vivo, certo? Como assim ele sempre vai ser físico ou químico no final das contas? Olha só, eu peguei exemplo da minhoca, da formiga, de uma árvore que está crescendo numa calçada, mas imagina que essa calçada aqui é um bloco de rocha, tá? A raiz da planta, ela quebra essa rocha toda, e isso é uma ação física, né? Está despedaçando, está fragmentando, intemperismo físico. A minhoca, ela fura o chão, ela está fazendo uma ação física, mas na medida que ela vai depositando suas fezes, ela está mudando quimicamente também, tá? A formiga também é a mesma coisa. Então, por isso que eu falei, o intemperismo biológico, apesar da diferença dele ser o agente em si, que é um ser vivo, a atuação daquele ser vivo sempre vai ser de alteração química ou física, beleza? A ação antrópica. O homem também é um ser vivo, portanto ele altera o relevo numa velocidade muito grande, inclusive na escavação de túneis, na ocupação de áreas de encosta, de relevo com alta declividade, né? Causando erosão. As atividades de mineração alteram o relevo também, tá? Então as nossas atividades econômicas, atividade de transporte, de moradia, também alteram as formas